Fala galera do nono ano, agora estamos iniciando o segundo bimestre. Nós iremos aprender agora as matérias que estão na primeira unidade do livro 2, ok? A gente vai falar sobre o movimento nessa unidade. Então, o que a gente entende por movimento? Movimento é um deslocamento de um local para o outro, né? Essa mudança de localidade no decorrer do tempo. Bom, falando com vocês aqui, vocês estão observando que em relação à câmera, em relação ao que vocês estão enxergando, em relação a vocês, eu estou em repouso, na verdade? Eu não estou em deslocamento. Agora pensa comigo, em relação ao Sol, eu estou em repouso ou estou em movimento? Eu estou em movimento, porque a Terra está girando e eu estou girando junto com ela, então eu estou em movimento em relação ao Sol. Por exemplo, aqui na frente de casa agora vai passar um carro lá. O carro está em movimento. Em relação a mim, que estou parado. A gente tem que entender o referencial. Quando nós pensamos em movimento, nós temos que entender o referencial. O carro está passando ali, então ele está em movimento em relação a mim. Mas e o motorista que está dentro dele? O motorista lá dentro, em relação ao carro, o motorista está em movimento ou está em repouso? O motorista está em repouso. E o carro está em movimento ou está em repouso? Em relação ao motorista, ele está em repouso, porque os dois não estão variando a distância entre um e outro, estão sempre com a mesma distância um do outro, então eles estão ambos em repouso, um em relação ao outro. Tá bom, pessoal? Então, mais ou menos é isso que você tem que entender, né? Tem que entender o referencial, ok? Um avião passando em cima de mim, ele está em movimento em relação a mim. Mas os passageiros ali dentro, e o comandante que está ali dentro, está parado lá dentro, ele está em movimento em relação ao avião? Não, está em repouso. O avião está em repouso em relação ao motorista, ao passageiro, ao comandante? Está em repouso em relação ao piloto. Mas agora em relação a mim, ele está em movimento. Porque lá eles não mudam a distância entre eles. Aqui está mudando a distância entre a gente, né? Então é isso que você tem que entender sobre o que é movimento. O movimento, pessoal, ele tem que estar... O movimento e o repouso, ele está diretamente relacionado com o referencial. Tem que ver qual o referencial a questão. Não é, o carro está correndo, quer dizer que ele está sem movimento. Não. Tinha uma formiga em cima do capô do carro ali, ele está em repouso em relação à formiga. Ok, pessoal? Mas agora a gente tem que aprender um pouco sobre deslocamento. Tá bom, pessoal? O deslocamento, vamos pensar comigo aqui. Você saiu da sua casa e vai até a sua escola. E a distância entre sua casa e a escola são 300 metros. Então, quando você sai da sua casa e vai até a sua escola, você se deslocou 300 metros, não é verdade? Mas para achar o deslocamento, nós chamamos ele de ΔS. Para encontrar o ΔS encontrado pelo deslocamento final menos o deslocamento inicial. O deslocamento inicial, o SI, é o ponto de partida, né? Deslocamento de tudo. Difícil, meu lozinho, muito pequeno, né? Então, deslocamento inicial é deslocamento inicial, que representa o ponto de partida. Já o SF significa deslocamento final. Representa o ponto de chegada. Beleza? Então, pessoal, vamos descobrir qual foi o deslocamento de vocês aqui. Bom, vamos imaginar, então, o deslocamento de vocês deixa um espaço aqui para caber, né? O deslocamento de vocês Pessoal, o deslocamento final, onde que é? Bom, o deslocamento final é na escola, onde eu chego no meu destino. E ele está a 300 metros do meu ponto inicial. Então, o deslocamento final é 300 metros menos o deslocamento inicial. O deslocamento inicial é quando você saiu da sua casa, é o ponto zero. Então, significa zero.
Então, seu delta S, 300 menos 0, você se deslocou 300 metros até a escola. Fácil demais, né, turma? Fácil, fácil, fácil que eu estou explicando para vocês. Aqui no final, eu coloquei uma equivalência para a gente poder entender. Diferença de unidade de medida. No Sistema Internacional de Unidade, que já falei com vocês sobre isso, o SIL, ele tem várias regras, né? Deslocamento, qual que é a unidade de medida? Metro. Velocidade, qual que é a unidade de medida? Metros por segundo. Tempo, qual que é a unidade de medida? Segundos. Mas a gente pode converter em outras unidades de medida, mas deslocamento, o padrão para a gente poder utilizar as formulazinhas é o metro, tá, pessoal? Então o metro corresponde a 100 centímetros. Vocês estão carecas de saber. 1000 metros corresponde a 1 quilômetro. Vocês também estão carecas de saber, não é verdade? Pessoal, continuando falando sobre movimento aqui, agora a gente vai aprender um pouco sobre tempo, tá? Vou dar o mesmo exemplozinho. Eu já falei para vocês que o deslocamento seu da sua casa até a escola foram 300 metros, que você se deslocou, mas agora a gente vai falar sobre o tempo que você demorou para chegar na escola. Isso é muito fácil, pessoal, isso é muito simples, mas a gente pode estar usando essa formulazinha aqui do delta também. Ó, você saiu da sua casa às 6h55 e chegou à escola às 7 da manhã. Quanto tempo você demorou para se deslocar até a escola? Qual o tempo que você demorou para fazer isso? Bom, pessoal, rapidinho de cabeça já me responderam isso aí, mas vamos pensar lá, aqui está a formulazinha, né? Então, o ΔT, que é o período que você demorou para poder chegar na escola, o ΔT é o tempo final, que é o tempo que você chegou no seu destino, menos o tempo inicial, que você... Então, o ΔT é o tempo final, quando você chega, né, no seu destino, e o tempo inicial quando você saiu da sua casa. Bom, tá dizendo, pessoal, eu disse para vocês que chegaram na sua casa, na escola, às 7h00 e vocês iniciaram a trajetória de vocês às 6h55. Quanto que é 7 menos 55, pessoal? Que é fácil, né, pessoal? É só transformar isso aqui, porque a gente vai achar em minutos esse tempo, né? Mas vamos tentar achar eles em minutos, né? Pessoal, quantos minutos tem 7 horas? Pensa comigo, cada hora tem 60 minutos, né? Então 60 minutos vezes 7, né, pessoal? Vezes 7, vou deixar assim a continha mesmo, sem problema, vocês conseguem fazer. 7 vezes 0, 0, 7 vezes 6 dá 42, é isso? Então, pessoal, são 420 minutos. Então, ΔT é igual a 420 minutos menos. Quanto que é 6h55? Olha, vamos pensar. 60 minutos tem 1 hora, 6 horas tem quanto? 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36, né? Então, aqui é 1 hora, 6 horas, mas aqui tem 360 minutos, mas aqui tem mais 55 minutos. Então, vamos somar, né? Isso aqui tá ficando feio a conta. 360 mais 55. 0 mais 5, 5. 6 mais 5, 11. Sobe 1, 415. Então é 420 menos 415. Então meu ΔT é igual a 420 menos 415, pessoal. Professor, eu não consigo fazer. Então vamos fazer a conta aqui. De cabeça, tá muito fácil de cabeça, mas vocês não conseguem fazer, a gente faz a conta. Pega emprestado aqui, isso vira 1, isso vira 10. 10 menos 5, 5. 1 menos 1, 4 menos 4, 0. Então, eu gastei 5 minutos para poder chegar na escola. Fácil demais também, né, pessoal? A unidade de medida aqui de tempo no Sistema Internacional de Medidas é o segundo, tá bom, pessoal? Mas a gente tem algumas outras unidades de medida de tempo, que eu coloquei algumas equivalências dela aqui, ok? 1 minuto. No minuto tem 60 segundos, a gente sabe. Em 1 hora eu tenho 60 minutos. Em 1 hora, pessoal, eu tenho quantos segundos? É só fazer.
Se 1 minuto tem 60 segundos, 60 minutos tem quantos segundos? É só fazer 60 vezes 60 que vai dar 3.600 segundos. Ok, galera? Pessoal, não esquecendo que essas unidades de medida, a gente falou no mês passado sobre isso, sobre algumas outras unidades de medida, né? Eu tenho a braça, que é a distância aproximadamente, né, da ponta de um dedo meu até a ponta de outro dedo, que dá 1,88 mais ou menos, mas depende da pessoa, né? Mas o padrão é isso. Temos a polegada, que é 2,5 centímetros aproximadamente. A sua televisão é medida em polegadas, o seu celular é medido em polegadas, né? Nós temos o pé, estou a 30 pés de distância, 60 pés de distância, né? Para quem trabalha com aviação, o pé tem 30,5 centímetros, mais ou menos padronizado esse tamanho, tá bom? Já expliquei a origem das medidas para vocês, né? Que antigamente as pessoas usavam as medidas, me vê um palmo de tecido, aí as pessoas brigavam que era o palmo de um, ou é o palmo do vendedor, ou é o palmo do comprador, e aí eles ficavam brigando até que eles definiram as medidas tudo certinho, né? O método e tal, já falamos sobre esse assunto, ok? Olha, pessoal, meu negócio muito doido aqui. Tá, entendi. Ó, apareceu alguma coisa na tela aí, espero que esteja aparecendo para vocês, né? Porque a tia Silvana aqui é complicada. Não sabe mexer nas tecnologias, né? Até aprender demora. Pessoal, a gente falou então sobre deslocamento e nós falamos sobre tempo. Juntando essas duas coisas, pessoal, a gente chega num negócio chamado velocidade, né? A velocidade é o período que eu demoro para percorrer um deslocamento. Então, período é tempo que eu demoro para percorrer aquela distância, aquele deslocamento. Então é muito fácil, né, pessoal? Por exemplo, às vezes eu estou com o meu carro e ando na cidade a 60 km por hora. Então quer dizer que se eu ficar assim uma hora naquela velocidade, eu percorreria 60 km. Às vezes eu estou numa rua que não existe pouco movimento, aí eu estou a 30 km por hora. Quer dizer que se naquela velocidade devagar, se demorasse uma hora naquela velocidade, eu ia andar 30 km. Uma pessoa que corre, por exemplo, um corredor correndo muito rápido, ele corre a 20 km por hora. Quer dizer que se naquela velocidade, daqui uma hora ele vai conseguir ir de Paulo de Faria a Orindiúva, né, em uma hora correndo naquela velocidade. Bom, velocidade vocês sabem o que é, né, pessoal? Agora a gente vai tentar entender também velocidade média. A velocidade velocidade padrão de que eu me desloquei. Vou dar um exemplo para vocês, né? Mas como que eu acho velocidade média? Velocidade média nada mais é que ΔS sobre ΔT, né? Deslocamento sobre o tempo. Velocidade média é quanto eu percorro num período. Vamos fazer um exemplo aqui. Saio de Paulo de Faria de manhã, que eu moro em Paulo de Faria, e vou até Orindiúva, onde é meu trabalho. Muito bem, a distância entre Paulo de Faria e Orindiúva são 20 km. Eu podia colocar aqui no ΔS direto 20 km, mas só para vocês entenderem o que é ΔS, eu vou fazer de novo aquela breguetezinha que nós fizemos. ΔS é deslocamento final menos deslocamento inicial. ΔT é tempo final menos tempo inicial. A velocidade média é... Pessoal, qual que foi a distância que eu percorri de Paulo de Faria até Orindiúva? Bom, 20 km. Quantos quilômetros eu percorri dentro de Paulo de Faria, na porta da minha casa? Nada, né? 0 km. Sobre quanto tempo eu demorei para chegar a Orindiúva? Bom, pessoal, mais ou menos já fiz a conta. Eu saio correndo aqui de Paulo de Faria para chegar aí em Orindiúva às 5 para 7. Né? Eu tenho que sair de Paulo de Faria mais ou menos umas 20 para 7. Demora uns 15 minutos para chegar na porta da escola. Então, pessoal, o tempo final gastado é 15 minutos, né, por
E qual o tempo que eu demoro para sair da minha casa? 0 minutos. Então, pessoal, vamos lá. A velocidade média do tio Nick é 20 menos 0 é 20 km que eu percorri. 15 minutos menos 0 minuto é 15 minutos. Aí, pessoal, para achar a velocidade média que eu executei até a escola, é só fazer 20 dividido por 15. Mas, espera aí, galera. Espera aí que tem um problema aqui. No carro, a gente marca quilômetros por hora. Eu estava dizendo quilômetros por hora. Olha aqui, eu estou usando quilômetros por minuto. Está dando errado isso aí. Eu tenho que usar a mesma unidade de medida. Apesar de que no SIL eu uso metros e os segundos. Nada disso aqui. Mas eu quero fazer isso em quilômetros por hora, que é o que a gente usa no carro. Então, pessoal, 20 quilômetros, beleza, eu quero fazer quilômetros por hora. Mas eu não posso usar 15 minutos, eu tenho que usar os hora. 15 minutos, pessoal, é quanto de uma hora? É 1/4 de hora. Porque uma hora tem 60 minutos, então, ó, 15 minutos, mais 15 minutos, meia hora, 30 minutos. Mais 15 minutos, 45 minutos. Mais 15 minutos, 1 hora, 60 segundos. Então é 1/4, né? E 1/4, vocês aprenderam lá em matemática que 1/4 não é a mesma coisa que 0,25? Então se 15 minutos é 1/4 de hora, ou que representa 0,25 hora, então coloca ali. 15 minutos é igual a 0,25 hora. Agora sim eu vou fazer, pessoal. Minha velocidade média é 20 dividido por 0,25. Mas antes de falar isso, pessoal, vocês têm que entender. Não, vamos fazer então a conta, vai. Vamos fazer a conta aqui embaixo. 20 dividido por 0,25. Certo, você essa conta, como é que faz? Primeiro passo, quando tem vírgula nas contas de divisão. Igualar o número de casas depois da vírgula. Dos dois lados. Se eu tenho duas casas depois da vírgula, eu coloco uma vírgula aqui e coloco 2 números aqui. Mas quais números eu vou colocar? 0, professor. Isso mesmo. Corto. Um 0 à direita não vale nada, eu posso cortá-lo. Então, a conta dividir 20 por 0,25 é a mesma coisa que dividir 2.000 por 25, tá, pessoal? Então, vamos fazer essa divisão aqui, né? O 20 é menor que o 25, então eu vou usar o 200, né? Quantos 2 cabem em 20? Cabe 10, né? Mas 10 não vai dar, vamos usar o 9, é um número só. 9 vezes. Vamos usar o 8, que eu acho que vai dar um número completo aí. Vai dar um número redondinho. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 2, 16 mais 4, 20. Deu bonitinho, graças a Deus. 0, 0, 0. Opa, baixar um 0 aqui. Se eu pôr um 0 aqui, eu pôr um 0 aqui. Então, minha velocidade média foi 80 quilômetros por hora. Ah, professor, entendi. Então, da sua casa até a escola, você foi a 80 quilômetros por hora? Não. Quando eu saí da minha casa, eu pus primeira, pus segunda, a velocidade estava 10 km por hora, 20 km por hora, 30 km por hora. Quando eu peguei a rodovia, eu cheguei a 100 por hora. Né? Fui assustar a professora Luciane que vem comigo, fui a 110, 120, ela foi assustando, eu fui a 130. Aí apareceu um caminhão de cana, eu desacelerei, fiquei atrás do caminhão de cana, caminhão a 40 por hora. Aí eu olhava, não dava pra passar, vinha outro carro, eu ultrapassei. Enfim, pessoal, eu executei durante esse percurso várias velocidades. Chegava na curva, eu pegava e diminuía. Porque na curva eu não posso passar 150 por hora, senão meu carro capota, eu tenho que reduzir. Então eu executei muitas velocidades durante esse percurso todo. Não consigo fazer uma análise da quantidade de velocidades que eu tive, mas uma velocidade padrão, média, eu consigo. Eu desempenhando todas as velocidades rápidas e altas e baixas, mais altas que 80, eu demorei 15 minutos. Mas, se uma pessoa saísse de Paulo de Faria e fosse para Orindiúva, saísse a 80 km por hora, 80 km por hora, 80 km por hora, 80 km por hora, chegou a Orindiúva, demoraria o mesmo tempo que eu, porque eu tive uma velocidade média idêntica a ela. Entenderam, pessoal? Nós tivemos essa pessoa que sempre andou 80, se ela só andou só 80, 80, 80, 80, 80, ela só teve uma velocidade média. Se eu só me desloquei a 80 km por hora de média,
nós tivemos a mesma velocidade média, mesmo não tendo as mesmas velocidades instantâneas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha aqui. Nós falamos sobre deslocamento, sobre tempo e sobre velocidade média. Uma coisa muito fácil. Aprendemos 3 formulazinhas, né? Da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Não esquece isso aqui, cara. Anota isso. Isso vai cair em prova. Velocidade média ΔS sobre ΔT. Nunca esqueçam isso. E também aprendemos o deslocamento e também o tempo. Mas, pessoal, olha pro tio aqui um pouquinho. Vou apagar tudo isso aqui e vamos focar nos meus 80 km por hora, que é o que eu desempenhei. Faz um TikTok aí. A música fica na cabeça. Pessoal, o que vocês estão fazendo na quarentena? Contem pra mim. Já enlouqueceram? O tio não enlouqueceu porque ele era certo da cabeça e eu continuo certo da cabeça, né, pessoal? Mas eu tô ficando louco de ficar sem fazer nada. Não sei vocês. Viraram TikTokers já? Vão ficar famosos? Não. Eu não consigo, porque eu sou tia Silvana, eu não consigo fazer as coisas na internet. Pessoal, eu expliquei pra vocês. Nós desempenhamos uma velocidade de 80 km por hora. Mas eu expliquei pra vocês que no SIL, na Sistema Internacional de Unidade, nós usamos metros e nós usamos segundos. Nós não usamos quilômetros, nós não usamos hora. Então essa velocidade, quilômetros por hora, que nós somos acostumados a usar, ela não é o padrão internacional. O padrão internacional é metros por segundo. Metros por segundo. Então como é que a gente vai transformar 80 km por hora em metros por segundo? Tem um macetinho aqui, muito fácil. Vocês vão ver no livro aí, tá, pessoal? Comecem a estudar a unidade 1 do livro 2. Estudem aonde ele inicia, que é a página 190. Estudem para essa aula até a página 199. 190 a 199. 9 páginas para eles aprenderem que eu expliquei na aula de hoje. Vocês vão aprender como é que converte km por hora em metros por segundo por quilômetros por hora. Para eu transformar metros por segundo em quilômetros por hora, eu tenho quilômetros por hora por metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. E para transformar metros por segundo por quilômetros por hora, e agora, professor? É o contrário. É só multiplicar por 3,6. Até aí é fácil, tá, galerinha? Então vamos lá. Vamos transformar 80 km por hora em metros por segundo, que é a velocidade média correta. Então vamos lá. Se eu tenho 80 km